Olá, a paz, 15ª semana do tempo comum. Hoje o evangelho se encontra em Mateus 13, de 1 a 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e a comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que fala ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender. A vez de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquela que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquela que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquela que ouve a palavra e a compreende. Esta produz fruto, uma dá 100, outra 60 e outra 30. Sempre uma palavra da salvação. Glorificamos a vós, Senhor. Então vemos hoje Mateus dizendo sobre Jesus que sai de sua casa. Então Jesus tinha um habitat, ele tinha sua casa, ele sai de sua casa e vai às margens do mar da Galileia. E uma grande multidão se reúne ao seu redor. Por isso Jesus entra numa barca, ele sai, ele tem que entrar numa barca porque há muitas pessoas e senta-se. A multidão continuava de pé naquela praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas, do francês parabolé, ou seja, a historinha que ele contava. Ele fala sempre sobre as sementes, pode ver em muitas passagens da Sagrada Escritura. E aí ele vai usar de novo: o semeador saiu para semear, enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Temos que ter um entendimento: a semente, ela é pequena, você pode carregá-la dentro do bolso. E essa semente que Jesus quer falar também é a palavra dele. Essa semente precisa ser levada dentro do teu bolso, dentro do bolso da camisa, do bolso da calça, dentro da tua bolsa, mulher. Dentro da tua dignidade de cristã ou de cristão. Mas ele vai dizendo que algumas sementes caíram à beira do caminho, os pássaros vieram e comeram. Quem são esses pássaros que vieram e comeram também? É toda sorte de negatividade, o mal que vem e come. Por quê? As sementes que caem e os pássaros comem é porque não se abriram a essa graça. Outras sementes caíram em terreno que tinha muita pedra, não havia terra, não vai crescer. Ok? As sementes logo brotaram, a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram secas, queimadas, porque não tinham raiz. Sem raiz, o cristão sem raiz, que não vai existir a perseguição, isso aqui tudo bem. E quando há uma perseguição, ele logo desiste, ele logo desanima. Não, precisamos ter raiz. E pode fazer o vento que for, é igual o bambu. Pode bater o vento que for, ele fica de pé. É difícil você ver um bambu só cair, porque eles estão em reunião, em unidade. E se tiver que cair todos juntos, essa é a igreja de Cristo. Se tiver que errar, erramos todos juntos com o Papa. Mas temos que ter a raiz do cristão se chama Jesus Cristo, o sumo e eterno bem. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, as sementes cresceram,
mas os espinhos a sufocaram, as dores da vida, os desânimos, as perseguições, as pessoas que falaram mal de você, as pessoas que falaram mal da sua vida, às vezes os seus erros também, que todos nós somos passíveis de erro e as pessoas não te compreenderam. E os discípulos, ele vai dizer, quem tiver ouvido, ouça. Os discípulos se aproximaram, mas por que contas em parábolas? Ele vai dizer, porque a vós foi dado o mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado. Quem tem, será dado ainda mais, e quem não tem, vai ser tudo tirado. E aí ele vai dizer que vai se cumprir a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender. Desse modo se cumpre. Havereis de olhar e não ver. Se cumpre o que Isaías já dizia. Porque o coração do povo, como se tornava, dizia Isaías, um coração duro, insensível. E os discípulos, ele vai dizer, quem tiver ouvido, ouça. Os discípulos se aproximaram, mas por que contas em parábolas? Ele vai dizer, porque a vós foi dado o mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado. Quem tem, será dado ainda mais, e quem não tem, vai ser tudo tirado. E aí ele vai dizer que vai se cumprir a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender. Desse modo se cumpre. Havereis de olhar e não ver. Se cumpre o que Isaías já dizia. Porque o coração do povo, como se tornava, dizia Isaías, um coração duro, insensível, tinham má vontade, eles não queriam abrir os olhos, nem os ouvidos para escutar aquilo que era verdade, para ter a compreensão, que eles pudessem se converter e se curar também, porque essa era a palavra direcionada de Cristo. Felizes os que veem e os vossos ouvidos que ouvem. Porque ele vai dizer, Jesus vai dizer que muitos profetas e justos desejaram ver o que estão vendo agora e não viram. Ouvir e não ouviram. Veja, é diretamente com o Mestre. Isaías já falava que Jesus viria, o Mestre, e as pessoas não queriam escutar. Ouvir, portanto, a parábola do semeador, aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em teu coração. O maligno é aquele pássaro que pode vir. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Tem uma alegria, foi muito bom, aquele famoso oba-oba. Mas ele não tem raiz em si mesmo. O que acontece? Quando vem, como a gente já falou, perseguição, sofrimento, ele abandona. Vou desistir. E Deus continua falando. A semente que cai no meio dos espinhos também é sufocada. Toda a preocupação que você se deixa abater e levar, eu não vou conseguir, tem coronavírus, eu estou sem dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Aí vem a ilusão também das riquezas. E sufocam também a palavra, e aí não vai permanecer, não vai dar frutos. Porque temos que permanecer em Cristo para que floresça, dê frutos e o fruto seja em abundância. A semente que caiu em terra boa, você sabe onde é no teu coração, ele ouve a palavra, compreende, e esse vai produzir 100 vezes mais. Outro 60 e um 30. São números múltiplos, porque Mateus é muito número, trabalha com os números. Ele é o cobrador de impostos. Então, hoje, o que Deus quer dizer para você? Muito mais do que belezas, Ele quer dizer que essa semente dá para carregar no teu bolso e você jogar em muitos locais. Dá para carregar dentro do teu coração, que é o teu novo bolso agora, e não deixe. Ouvir, portanto, a parábola do semeador, aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em teu coração. O maligno é aquele pássaro que pode vir. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Tem uma alegria, foi muito bom, aquele famoso oba-oba. Mas ele não tem raiz em si mesmo. O que acontece? Quando vem, como a gente já falou, perseguição, sofrimento, ele abandona. Vou desistir. E Deus continua falando. A semente que cai no meio dos espinhos também é sufocada. Toda a preocupação que você se deixa abater e levar, eu não vou conseguir, tem coronavírus, eu estou sem dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Aí vem a ilusão também das riquezas. E sufocam também a palavra, e aí não vai permanecer, não vai dar frutos. Porque temos que permanecer em Cristo para que floresça, dê frutos e o fruto seja em abundância. A semente que caiu em terra boa, você sabe onde é no teu coração, ele ouve a palavra, compreende, e esse vai produzir 100 vezes mais. Outro 60 e um 30. São números múltiplos, porque Mateus é muito
número, trabalha com os números. Ele é cobrador de impostos. Então, hoje, o que Deus quer dizer para você? Muito mais do que belezas, Ele quer dizer que essa semente dá para carregar no teu bolso e você jogar em muitos locais. Dá para carregar dentro do teu coração, que é o teu novo bolso agora, e não deixe de tocar os corações com a palavra do Senhor. Não se deixe abater pelas dores, pelos ressentimentos, pelos cansaços físicos e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também te pedimos, Pai Santo, no nome do teu Filho Jesus, a graça desse amor, dessa palavra que hoje tu queres a cada um de nós, como semeadores que levemos a tua palavra. Tu nos queres como homens e mulheres cheios dessa tua graça, cheios da tua glória. Homens que levem o teu amor misericordioso. Caia o que cair sobre nós, venha a tempestade que vier, continuemos levando a tua palavra. Dai-nos essa força, dai-nos o discernimento, dai-nos a direção de levarmos isso nas nossas casas, de levarmos isso também dentro da nossa igreja, dentro dos nossos familiares, dentro do nosso coração. Essa semente é um pequeno objeto, mas ela, quando é colocada em fruto bom, ela semeia. Senhor, faz de nós instrumentos de vossa paz, como a semente de serenidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz.